Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Mais um domingo, dia do Senhor, dia em que Jesus ressuscitou, cumprindo assim a nossa redenção, morte e ressurreição, a Páscoa cristã. De forma que todos os domingos nós lembramos a obra de Cristo na cruz do Calvário e sua vitória, tanto sobre o pecado, quanto sobre o diabo, como também sobre a morte. E celebramos alegremente a obra de Jesus por nós. Pois bem, o que Jesus fez foi vencer finalmente os inimigos de nossa alma. E Davi nos fala sobre a graça de Deus e nos conceder, sim, vitória diante dos inimigos. No Salmo 30, agora versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Davi é um tipo de Cristo. Inclusive, foi a ele que foi dada também a promessa de que o seu filho, ele ergueria o templo e reinaria para sempre. Podemos ver essa tipificação de Cristo na vida de Davi em todo o seu sofrimento, porque, inclusive, lá em Gênesis 3, Deus disse que a mulher teria filhos em sofrimento, em dores. O projeto redentor não seria algo fácil. Não seria algo simples, mas doloroso, difícil, duro, longo, inclusive. E a vida de Davi mostra muito isso. Um homem que antes de ir ao trono, antes sofreu, padeceu na mão, principalmente de Saul, que o perseguiu todos os dias, tentando matá-lo. Uma vida difícil. E ele clamava a Deus, ele orava ao Senhor, ele colocava toda a sua vida diante de Deus, esperando na redenção do Senhor. Davi foi um homem que, de fato, esperou sempre que a redenção estivesse vindo da parte de Deus. E nessa esperança, ele louva a Deus quando alcança a vitória. Nós vimos já no Salmo 16 como a vida de Davi tipifica a vida do Messias, inclusive um salmo citado por Pedro, lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, quando ele prega Cristo Jesus para aquela primeira multidão de judeus que vão se converter pela graça do Senhor. Ele diz, Davi, no Salmo 16, versículo 9, Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este salmo, nesta parte, ele anuncia a ressurreição de Cristo. Observe que Davi, em sua alegria, em suas lutas, termina profetizando a morte e vida, ou ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que também, além de ele apontar para Cristo, e em Cristo, ele nos fala ao coração, porque a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, está em Cristo. Quando nós somos batizados, Paulo diz em Romanos que nós somos identificados com o Senhor Jesus. Nós nos associamos, nos ligamos a Cristo para que nos tornemos herdeiros daquilo que ele alcançou na cruz do Calvário. Romanos, capítulo 6, versículo a partir do 13, diz: Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A nossa unidade, união com Cristo por meio do batismo, nos mostra que
tudo aquilo que Jesus Cristo herdou, tudo aquilo que ele conquistou, passa a ser nosso também. Deus nos dá como herança graciosa, de forma que nós herdamos a vitória do Cordeiro. E veja que Davi então está celebrando a vitória que o Senhor concedeu graciosamente. Será que não deveríamos celebrar também esta vitória? Davi disse: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi louva ao Senhor pelas vitórias alcançadas diante das adversidades, porque os inimigos queriam destruí-lo. Quanto mais nós, que recebemos a vitória graciosa do Senhor para a eternidade, que foram vencidos os nossos principais inimigos, a morte, o pecado e o diabo. E assim foi concedida essa vitória para que nós pudéssemos tanto não mais estar debaixo da condenação, não mais ter a morte como o fim, aquilo que seria iria nos tragar, né, o medo da morte, nem o diabo, que é o acusador, né, aquele que estava o tempo todo acusando por causa dos pecados, não tê-los mais como inimigos, antes poder ter a certeza de que estamos justificados, de que a ressurreição é a realidade nova e que estamos livres de qualquer condenação, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Isso tudo é uma vitória. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem, durante a sua vida, muitas tribulações, angústias e adversários. Ainda temos um monte de gente querendo criar problemas, porque o mundo jaz no maligno. Inveja, maldade, entre outros sentimentos, ainda estarão no coração dos homens maus. Todavia, os nossos principais inimigos já foram derrotados. E isso já deve nos trazer grande alegria. E aí eu pergunto, se o Senhor nos deu a vitória graciosa sobre aquilo que mais importava, como é que Ele também não estará cuidando de nós diante de tantas outras adversidades de menor importância? Ou, como nos disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a nossa alegria está em Cristo Jesus. A nossa vitória cantada em Cristo Jesus. Por isso, é imprescindível que você louve ao Senhor, adore ao Senhor com a igreja, que você vá ao culto para agradecer a Deus e celebrar a vitória do Cordeiro, como Davi celebrou a vitória do Senhor e apontou para a vitória do Cordeiro, que é a nossa vitória também. Ele louvou ao Senhor, ele glorificou, ele exaltou, porque ele clamou a Deus e Deus graciosamente o socorreu. E você não deveria louvar ao Senhor porque ele viu a sua debilidade, viu o seu sofrimento, viu a sua angústia diante desses inimigos da morte, o pecado e o diabo, e livrou graciosamente sua alma? Então, viva a sua vida com gratidão. É por isso que Paulo nos diz no Novo Testamento que nós deveríamos viver sempre dando graças ao Senhor em tudo, porque Ele operou por nós graciosa e poderosa salvação, que não poderíamos mensurar de modo algum. Aquilo que mais precisávamos e que profundamente debilitava a nossa alma, aquilo que realmente nos levaria para uma destruição eterna, Ele nos livrou. Portanto, viva com gratidão, porque o Senhor fez algo incalculável por nossas almas. O Senhor operou por nós salvação que nós não temos como medir. Então agradeça, louve, glorifique, se alegre no Senhor todos os dias, porque Deus operou uma salvação indescritível pelo seu povo, realizando a obra da cruz do Calvário em nosso lugar. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus amado e bendito, louvado seja o teu nome. O que fizestes na cruz do Calvário por teu Filho é grandioso. E nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer por isso. Ajude-nos não só em palavras, mas em ações, a agradecer ao Senhor todos os dias, porque nos livraste dos inimigos de nossas almas. Obrigado por isso, Senhor.
Obrigado por teu tão grande amor mostrado ali naquela cruz. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.